Assine a revista Padaria 2000 e domine o universo da panificação, confeitaria, chocolateria e cake design. Acesse o site da revista Padaria 2000 e faça a diferença. Olá pessoal, meu nome é Janaína Cunha, estou aqui hoje no Receitas e Dicas para mostrar para vocês como é que se faz o bolo de rolo nordestino, né? O tradicional bolo de rolo nordestino. Então aqui eu já separei alguns materiais para vocês e é um bolo muito simples, não tem muita coisa. O pessoal fala, faz um bicho, fazer o bolo de rolo nordestino é muito fino, é chato para fazer, queima, não dá certo. Bom, eu estou aqui hoje justamente para desvendar esse mistério. Então vamos lá, a gente vai colocar a manteiga e o açúcar, tá? Ele bate em média uns 8 minutos até ficar um creme bem esbranquiçado, certo? E bem fofinho. O açúcar ideal para fazer esse bolo é o açúcar união, tá? O refinado. E mesmo ele sendo refinado, a gente vai passar na peneira. Ela fica uma massa clara, mas ela continua firme. Então agora a gente vai colocar as gemas. E essa gema aqui a gente vai passar na peneira. Aí as meninas perguntam, Janaína, é pra passar na peneira e raspar com a colher, né, pra poder facilitar para descer? Não, você não vai raspar com a colher, esquece isso. Até porque se você raspa com a colher, o que vai acontecer? A película da gema, onde tá todo aquele cheirinho forte do ovo, vai passar junto com as gemas. Então, sabe aquele dia que você tá assim, tá meio chateado com o marido, o negócio não tá muito bom, com o namorado, tipo assim, ele esqueceu do teu presente, assim, e tal. Então, você pega a gema e taca na peneira. Você joga ela na peneira com fé, com vontade, porque o que vai acontecer? A película da gema vai ficar e a gema vai passar. Então não vai ficar com cheiro forte, não vai ficar aquele cheirinho de ovo nessa massa. Então o segredo dessa massa para não ficar com cheiro é justamente esse, é você passar as gemas pela peneira, sem passar a colher na peneira, desculpa. Não esquece disso não passa a colher de forma alguma. Então a gente vai continuar a ligar a batedeira, com a batedeira ligada, a gente vai derramar as gemas, ok? Quando você passa esse ovo na peneira, o que é que acontece? Você não precisa bater bastante. Então você vai ver aqui, ó, que continua com a gema. E a consistência da massa é essa, gente, ó. Então botou, assim que você botar a gema, misturou só um pouquinho, tá bom, ela tá pronta para ser usada. Então o que é que a gente vai fazer agora? O segundo passo, que seria o quê? A gente vai fazer as claras em neves, tá? Então a gente vai colocar no bowl para bater as claras em neves, para depois a gente misturar junto com a nossa massinha, ok? Já batemos as claras em neves, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar o trigo, isso, a gente vai colocar o trigo, então a gente vai misturar até ficar um creme firme, tudo uniforme, não ficar nenhuma pelotinha de trigo. Então o próximo passo, pegar as claras que já tá em neve e colocar na mistura. Para misturar eu preciso misturar sempre com fouet. Por quê? Porque o fouet vai deixar a sua massa mais aerada, mais fofinha. Pessoal, esse aqui é o ponto da nossa massa, tá? Ó, ela continua firme, ó. Então, nossa massa já tá aqui prontinha, certo? O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai só espalhar nas assadeiras. Só que antes de espalhar nas assadeiras, eu vou dar uma dica pra vocês. A gente pode fazer esse bolo colorido. Isso mesmo, colorido. Isso fica bem interessante. Então, assim, o que é uma dica que eu dou pra vocês? Se for para casamento, você pergunta para a noiva o seguinte, qual é a cor que ela tá usando no casamento? Ela vai dizer, eu tô usando, sei lá, amarelo, vermelho e tal, uma cor que vai predominar no casamento dela. Então, você pega essa cor, quando ela for fazer uma degustação com vocês, você já vai montar já o bolinho para ela no tom que ela vai usar no casamento. Então, assim, vai fechar o pedido na hora, tá? Se você estiver começando a trabalhar agora, então você vai gostar bastante dessa dica que eu vou dar para vocês. A gente vai pegar um pouquinho da massa, tá? Vai colocar no bowl pequenininho e colocar um pouquinho do corante Gran Chef, tá? A gente vai trabalhar com o Gran Chef amarelo, mas você pode usar com vermelho, você pode usar o verde, que você quiser. Um pouquinho de corante, vocês viram que eu coloquei aqui? Olha o tom que ficou. Aqui é uma assadeira, tá? Extremamente fina, para bolo de rolo. E isso já tá com farinha, né? A gente já passou primeiro a manteiga, colocou bastante trigo, tá? Não pode esquecer do trigo. E aqui agora a gente vai espalhar. Vamos lá, pessoal. Então a gente já espalhou a massa, tá? Lembrando que tem que ser uma massa uniforme, para ela não ficar muito fina de um lado, muito grossa do outro. Então o forno tem que estar pré-aquecido. A gente vai trabalhar
Aqui a gente colocou 200 graus, isso é em média o que eu faço, eu trabalho com 200 graus, tá? E a gente vai levar ele pro forno agora. Vamos lá? Já tirei do forno, tá? Vocês têm que ter cuidado com o forno. Então, o forno elétrico, ele resseca muito e tira bastante a umidade desse bolinho. O forno a gás já é mais tranquilo para você fazer, então você tem que ter muito cuidado com a questão do forno, certo? Então, aqui, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai espalhar a goiabada, tá? A goiabada, uma goiabada em creme, ok? Ó, ela é bem pastosa. O que a gente vai fazer? A gente vai espalhar a goiabada em cima dessa massinha e depois a gente vai montar, tá? A gente bota uma camada bem fininha da goiabada. Espera ela secar mais ou menos uns 15 minutos, ok? Para depois a gente empilhar a massinha uma em cima da outra, tá? Então o que é que eu vou fazer agora? Eu já passei a goiabada, eu vou cortar e empilhar a massinha uma em cima da outra. Depois que vocês empilharem, né, as camadas, uma sobre a outra, vocês podem empilhar com 7 fatiazinhas de bolo, vocês podem colocar com 10, vai de acordo com o que você queira de altura, tá? Aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar um aro simples, tá? Um cortadorzinho de metal, redondinho. O que a gente vai fazer aqui agora? Só dar o corte, tá bom? Para finalizar, a gente vai colocar um açúcar, tá? Esse açúcar é um açúcar, chama açúcar gelado. Você encontra em qualquer local que trabalhe com produtos para confeitaria, tá? A gente vai polvilhar por cima e depois fazer um acabamento com a renda. Tá pronto o nosso bolinho, tá? Então a gente vai só dar a tampinha dele e levar ele para festa. Mas não acabou por aqui não, ainda falta o enrolado. Então a gente vai botar a tampinha dele e vamos para fazer o tradicional, que é o bolo de rolo pernambucano, tá? Então a gente vai fazer o mini bolo de rolo pernambucano, também para festa, bem fofinho, com uma rendinha também por cima. E aí eu vou mostrar, vou espalhar na forma e a gente vai trabalhar novamente. Vamos lá? Depois que a gente passa a goiabada, a gente tem que esperar um pouquinho. Por quê? Porque se você enrola ele assim que passar a goiabada, o que é que vai acontecer? Esse bolinho ele vai ficar... Já viu alguns bolinhos de rolo ele meio achatadinho? Parece que ele se esparramou. Pois é isso que acontece. Quanto mais na pontinha ficar, melhor fica. Quando você enrolar, o visual fica mais bonito, tá? Normalmente, lembrancinha, a gente faz só a metade da assadeira. Como seria isso? Eu cortaria aqui no meio, tá? Fazia um corte no meio da massa. Eu vou enrolando da ponta pro centro, depois da ponta pro centro. O que é que vai acontecer? Eu vou ter um bolo mais fininho, porque normalmente esse bolinho ele fica com 5 centímetros de comprimento, com peso de 50 gramas. Deixa sempre ele descansar em cima de onde você deu o corte. Então o que é que eu faria aqui, ó? Aqui tá o corte, tá? Então, ó, ele vai descansar em cima do cortezinho. O que é que a gente faz para ficar aquele corte bem perfeito e ele ficar bem bonitinho a lateral? A gente pega essa massinha prontinha aqui, coloca lá na geladeira e deixa ele lá por volta assim, de meia hora, 1 hora. Pra quê? Pra que essa massa, ela fique firme. Agora ela tá mole. Ela ficando firme, o que é que vai acontecer? Quando você cortar, você vai ver todas as camadas desse bolinho. Então vai ser um sucesso. Bem, pessoal, aqui já tá o nosso bolinho já, né? Do rocambole, já enroladinho. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai finalizar ele. Vai fazer o corte, passar no açúcar e depois eu vou dar algumas ideias de decoração para ele, tá bom? Vamos lá? Já tem nossos bolinhos aqui cortadinhos, então eu vou dar uma dica agora de como embalar eles. Então aqui nós temos já nossos 3 bolinhos, tá? Então a gente fez a decoração diferente para vocês poderem ter várias opções. Então assim, espero que vocês tenham gostado, tá? E aguardo vocês aqui no próximo que eu esqueci. Receitas e dicas. Assine a revista Padaria 2000 e domine o universo da panificação, confeitaria, chocolateria e cake design. Acesse o site da revista Padaria 2000 e faça a diferença.